Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, novamente, mais uma semana que se passou. Que bênção a gente poder chegar ao final de mais uma semana. Bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua oportunidade de vida que a gente está tendo, pela oportunidade de conviver, de partilhar, de aprender. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de toda semana estar aqui com conteúdos para passar para vocês. Agradeço a Deus por vocês poderem estar aqui buscando aprendizado, buscando novos conhecimentos, o autoconhecimento, buscando se alavancar para cima, se colocar num outro patamar. Uma coisa que eu sempre digo: se você se colocou aqui, você se tira daqui. Responsabilidade tua. Tudo certo? Então, vamos lá. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Aquele beijo no coração, sinta-se à vontade. Papel e caneta na mão para você tomar nota de tudo que vai ser tratado aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre o perfil conforme. Segunda-feira, uma breve introdução sobre os 4 perfis. Na terça-feira nós falamos sobre o dominante. Na quarta-feira nós falamos sobre o influente. Ontem nós falamos sobre o estável. E hoje nós vamos falar sobre o conforme, os 4 perfis que fecham a teoria DISC. Ok? Então, papel e caneta na mão para começar a anotar. Aproveita, vai lá, clica no aviãozinho, manda para alguém, dá uma curtidinha aí para o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, é de importância. Envia para as pessoas, né? Faz o compartilhamento, envia para as pessoas que você ama, que você quer levar para o próximo nível, para que todo mundo possa crescer junto. Tem uma história que conta de uma águia que não sabia que era águia. Por não saber que era águia, não alçava grandes voos, não pegava grandes peixes, até que um dia alguém, uma outra águia, que foi ajudada e descobriu que era águia, resolveu voltar e ajudar. Ajudou essa águia a ver que ela era águia. Apresentou essa águia para o Deus das águias. E esse Deus das águias abriu os olhos delas, fez ela ver suas garras potentes, seu bico forte, potente, sua capacidade de pescar, sua capacidade de alçar grandes voos e de ver o mundo de uma nova perspectiva. Essa águia é você. Você que está abrindo seus olhos para novos horizontes, para um novo patamar e que com certeza, em algum momento, vai voltar para buscar alguém. Ok? Vamos lá então, gente, para o nosso perfil, o perfil influente, ou perdão, mais uma vez, para o nosso perfil conforme. O conforme é o cara do detalhe, é o cara detalhista, é o cara metódico, é o cara que tem muita lógica e precisão. O cara conforme, você vai conhecer ele só de olhar as coisas dele. É sempre tudo muito organizado, tudo no seu devido lugar, tudo em ordem. Só tem um porém, como todo perfil tem o seu porém. E o do conforme eu vou apresentar já de início. O conforme acaba sendo muito crítico, por acabar sendo meio que perfeccionista, então ele acaba sendo muito crítico. Às vezes alguém, a pessoa que convive com o conforme, não sabe que ele é conforme e tal, mas vai lá, faz alguma coisa, e o conforme critica, vai lá e vê alguma coisa que podia ser melhorado. A pessoa às vezes está querendo um elogio, a pessoa pode ser um amigo, pode ser o esposo, a esposa, o namorado, um subordinado, o encarregado, o líder, pode ser quem seja. Mas o conforme é isso aí, ele vai criticar e não é por maldade, é mais forte do que ele, ok? Só que você que é conforme, pode muito bem ver que você acaba se tornando um pouco inconveniente e trabalhar isso. A gente trabalhando essa situação, a gente trabalhando essa curvatura, né, que tem aí dentro da conformidade, que te leva ao extremo, você é um conforme alto. Para você entender quando eu falo alto ou baixo, esse gráfico que mede a potencialidade, potencialidade ficou bacana, a potencialidade do perfil vai de 0 a 100. Então é dividido, de 50 para cima é alto, de 50 para baixo é baixo. Então, normalmente, a pessoa que tem a conformidade acima de 50, ela vai apresentar esses traços. O traço de ser mais cobrador de detalhes, de ser mais apegado a detalhes, de ser mais perfeccionista,
de se exigir, de cobrar de si mesmo, e da mesma forma que ele cobra de si mesmo, ele acaba cobrando dos outros, e isso acaba gerando atrito, frustração. E tá tudo bem, faz parte de cada perfil. Mas também tem suas características, as principais características. Dentro dessa meticulosidade, ele mantém os ambientes totalmente ordenados. Ele classifica informações com precisão e método. Então tem as suas vantagens. Como todo perfil tem suas vantagens e desvantagens. A mentalidade do conforme é extremamente analítica, ele vai sempre analisar. Vai sempre achar o ponto que tem um padrão. A maioria das pessoas pode até ignorar isso, né? Mas o conforme não. O conforme vai buscar o detalhe. O conforme vai chegar, ele vai olhar e vai ver o que a maioria não viu. Você está se identificando, gente? Vai tomando nota. De repente você está se identificando, deixa lá nos comentários. E a gente pode conversar sobre isso no particular, ok? Os motivadores, os valores do conforme, normalmente, a tendência do conforme é ser movido pela excelência. Ele busca a excelência o tempo todo. Só que essa busca por excelência, que gera esse perfeccionismo, às vezes pode travar o conforme. Tanto ele critica os outros, como o trabalho dele pode deixar de render, porque ele está buscando a perfeição. E por ele não achar essa perfeição, de repente ele fez um trabalho, vamos colocar aqui numa escala de 0 a 10, de 0 para muito mal feito e 10 para muito bem feito, para excelência. De repente até ficou 10 para a maioria dos olhos, mas para o olho do conforme ficou 7. Ele tem a capacidade, a pessoa conforme, que tem a conformidade alta, ele é capaz de desmanchar e fazer tudo de novo. Ou no caso de não cobrar o trabalho. Então isso acaba travando a vida da pessoa, porque ela não consegue dosar isso. E por ela não saber dosar, ela vai ao extremo. E esse extremo, Silvio, por que trava? Não é bom buscar excelência? É ótimo buscar excelência. Mas você não pode deixar de fazer outras coisas, você não pode deixar de viver a tua vida focado na excelência que talvez você não consegue alcançar. Talvez você gerou um padrão alto e esse padrão é difícil de você chegar. Você não vai chegar nesse padrão, porque você criou um padrão que não existe. Uma meta extremamente alta, imbatível, inalcançável. Ah, mas é alcançável. Então treine mais para alcançar. Mas não deixe de entregar porque você está focado na excelência. Entregue. Entregue. Como diria, eu não concordo com esse ditado, mas dizem os especialistas que feito é melhor do que perfeito. Óbvio que não. Perfeito é sempre perfeito. Nunca o feito vai ser melhor do que perfeito. Ok? Mas o feito é extremamente melhor do que o não feito e do que o mal feito. Então, em vez de ficar focando nessa excelência, cuide para não fazer mal feito e nem para deixar sem ser feito. Só faça, faça bem feito. Não precisa ser extremamente feito, meticulosamente feito, mas seja bem feito e entregue dentro de um padrão aceitável de qualidade aquilo que você faz. Seja o simples fato de você dobrar uma roupa e organizar a sua gaveta, como seja no fato de você entregar o teu trabalho com maestria para um cliente. Faz sentido para você? Uma coisa muito normal e fácil para o conforme é seguir normas. Extremamente organizado e disciplinado no que diz respeito a normas. Se você passar claro o seu plano de ação para um conforme, você nunca vai achar falha, você nunca vai achar um detalhe diferente daquilo que você ordenou. E se você achar que o conforme um dia fez alguma coisa fora daquilo que você passou para ele, reveja suas anotações, que é mais fácil você estar enganado do que o conforme. E se você também é conforme e trabalha com conforme, aí eu te pergunto, qual é a dificuldade de lidar com a pessoa que tem o mesmo perfil que o seu? Ou você que é conforme, extremamente meticuloso, né, organizado, detalhista, trabalhando com, como que eu vou dizer assim, com um trator esteira, que é o dominante, que vai lá e só faz, não presta atenção nos detalhes, na grande maioria das vezes não presta atenção no detalhe, vai lá só para fazer. Conforme fica doente com esse tipo de coisa, porque ele é lá detalhista, ele quer ver os detalhes, literalmente os pingos nos is. Daí eu recebi um e-mail ou uma mensagem de texto daquele cara que é o influente ou que é o dominante.
não tem ponto, não tem vírgula, não estou falando que é o certo, mas é assim, ele vai passar a mensagem e você que se vira entender lá do outro lado. Põe o ponto e as vírgulas onde você quer e entenda a mensagem da melhor maneira. Difícil, né? Difícil, mas só se você não estiver instruído. Se você estiver instruído, você consegue chegar. Se corrigir e entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Muitos dizem, eu gostaria de ser tratado da mesma forma que eu trato as outras pessoas, eu trato as outras pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Isso é um erro. Por que um erro, Silvio? Porque você deve tratar a pessoa de acordo com o fato, de acordo com o modo que ela gosta de ser tratada. Você tem que conhecer a pessoa e tratar ela de uma forma que agrade a ela, não a você. Não estou falando de educação no modo geral. Mas cada um tem um jeito preferencial de ser tratado. Tem um jeito preferencial de entender o que está sendo dito. Cada um tem uma linguagem de comunicação. Então, se você entende o outro, você fala na língua do outro. Você não fala uma língua estrangeira. Você fala uma língua que ele entende. E nessa língua que a pessoa entende, você se comunica melhor. E você tem o benefício dessa comunicação melhor. Tanto para a pessoa, tanto para você. Vocês conseguem se entender. E quando você conhece a pessoa, você tanto se comunica na linguagem como ela entende, como você entende a linguagem que ela comunica. A responsabilidade é sua, como eu sempre digo. Você deu o passo além, você chegou além, você foi à frente. Então você entende o outro. O outro não precisa te entender. A responsabilidade de ler, de interpretar e de passar a mensagem correta e de receber a mensagem correta é sua. Até que todos estejam no mesmo padrão. Faz sentido para você? Acredito e espero que sim. E como o conforme se comporta sob pressão? Questiona as decisões já tomadas. Reanálise, né? Sob pressão, revisa informações repetidamente. É aquilo que eu estava falando, a busca pela perfeição. O trabalho não flui, ele fica preso naquele ponto de refazer, de rever, já viu, reviu, foi dormir, volta para ver se trancou a porta de casa, se trancou a janela, de repente volta para ver de novo, e assim por diante. Esse perfeccionismo exagerado, né? Esse foco excessivo nos detalhes menores, que vai travando a vida da pessoa e acaba prejudicando até os relacionamentos de forma geral. No jurídico, quem é o conforme no jurídico? É o cara que vai fazer a interpretação precisa das leis e contratos. Porque, como eu disse, ele é meticuloso, ele é aquele cara que vai lá ler as letrinhas pequenas, as letrinhas miudinhas que tem lá no rodapé do contrato, as cláusulas, qualquer coisa que você precisar de detalhe, o conforme é o cara ideal para você. Auditoria, alguma coisa onde você precisa de alguém para buscar uma falha, para apresentar uma falha. Esse é um cara, ele vai buscar entender, encontrar os riscos ocultos, só que como eu disse, né, mais uma vez eu reitero, ele tende a ser chato, excessivamente, uma cobrança excessiva, que gera desgaste, que gera atrito na equipe, se não souber se controlar, se não souber mediar o seu perfil. O perfil conforme se dá muito bem também no controle de qualidade, para garantir um padrão elevado de qualidade em qualquer produto e serviço. Na gestão de riscos, análise preventiva de possíveis problemas, ele vai sempre tentar antever ou prever problemas futuros e antecipar para não ter nenhum desconforto, para não ter nenhuma surpresa desagradável no meio do trajeto. Como eu disse, a paralisia, ele acaba se paralisando por adiar as decisões, por buscar informações perfeitas. Ele quer sempre saber mais. Aí eu preciso saber mais sobre isso para poder passar essa informação à frente. Eu preciso saber mais sobre determinado assunto. Eu quero saber mais sobre isso. Agora, um casamento bombástico assim, que pode causar sério problema é um conforme influente, de forma desregrada. Um conforme influente, um cara que é focado nos detalhes, que não sabe elogiar por ser focado nos detalhes, associado com um perfil influente, que, né, tô falando isso aí no exagero do perfil. Então, ele é exageradamente focado em detalhes, né, como conforme. Como influente, ele é exagerado no falar. Ele não mede o que vai falar, ele não pensa antes de falar. Então você imagina uma pessoa crítica que não pensa antes de falar.
tamanha frustração, tamanhas situações inconvenientes que ela se coloca. Você conhece gente assim? Você já viu alguém assim em algum momento? Dica para você desenvolver o seu perfil, meu amigo conforme. Começa a mapear todos os seus processos. Vê se você não está exagerando. Começa a fazer uso de checklist. Cria uma lista de verificação de tarefas repetitivas. E não fique refazendo. Tenha a lista, faça o checklist. Feito, 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 ok. E vida que segue. Para você não ficar voltando, para você não ficar revendo. E confie na sua lista de checklist. Fez o seu checklist, entenda que dentro da tua capacidade aquele checklist foi bem feito. Você fez um checklist bem feito de alguma coisa que já estava bem feito, então ficou perfeito. A perfeição que você busca. Porque se ficou bem nessa checagem que você fez, continua bem feito, continua perfeito, ok, acabou ali. Vida que segue, bola para frente. Estabeleça os parâmetros claros de qualidade. Determina quando algo está bom o suficiente. Não queira criar uma meta inatingível. Não queira ficar achando pelo em ovo. É impossível, né? Então, estabeleça uma meta palpável, alguma coisa que você possa mensurar e trabalhe em cima dessa meta, trabalhe em cima dessa lógica, dessa coisa que pode ser atingida, para não gerar frustração para você, para não gerar frustração para as pessoas à sua volta e não atrasar a sua vida. Ok? Gente, eu acho que a gente fica por aqui. O que nos resta agora é agradecer a Deus por essa semana abençoada, maravilhosa. Estender toda a gratidão minha a vocês que assistem meus vídeos. Minha gratidão a Deus que me permite estar sempre partilhando. E para fazer essa partilha eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar nos livros essa transformação. O que eu procuro e busco entregar a vocês, primeiro eu tenho que me alimentar. E uma vez numa pregação, um pastor falou que você não pode ser um açude que só recebe. Você tem que ser um rio, tem que fluir através de você. Então é isso que eu faço. Eu vou buscar, eu me alimento, mas eu procuro manter o meu recipiente sempre um pouco vazio, para ter sempre espaço de receber mais. E toda vez que eu recebo mais, antes que eu ache que eu estou muito cheio, eu passo adiante. Essa é a forma que eu entendo como a melhor forma para você crescer. Crescer como ser humano, crescer como amigo, crescer como pai, crescer como profissional. Buscar entender o mundo à minha volta, buscar compreender as pessoas e buscar fazer o mundo se tornar melhor porque eu existo. Saber que eu estou passando pela Terra e que lá na frente eu vou poder olhar para trás e saber que eu vivi uma vida que valeu a pena. E da mesma forma, eu espero isso de você. Que lá na frente você possa olhar para trás e ver que você viveu uma vida que valeu a pena. Que você viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Que você melhorou a vida de alguém. Que alguém foi mais feliz porque você existe. Que alguém está numa situação melhor porque você existe. Tá bom? Beijo no teu coração. Deus abençoe o seu final de semana. Semana que vem a gente se encontra para dar sequência no nosso estudo sobre os perfis comportamentais. E a semana que vem nós vamos falar sobre teoria dos valores. Ok? Até segunda-feira, gente. Fique com Deus.